e que Deus em Cristo essa manhã, Ele possa continuar nos abençoando. Você que está passando por aí, né? Tendo oportunidade de ouvir um pouco dessa nossa reflexão, que a gente está no propósito de compartilhar, tendo como por base o livro do profeta Jonas. Vamos avançar alguns versículos, né? A gente passou alguns pontos aqui a respeito do versículo 1, 2 ou 3. A gente vai avançar agora para o versículo 4, que diz assim: livro do profeta Jonas, capítulo 1, do verso 1 até o 4, que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora o verso 4 que diz assim, ó: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Né? Antes da gente entrar aqui no versículo 4, a gente vai estar também falando a respeito de... tipo assim, é uma reflexão dentro de outra reflexão. Né? E é uma reflexão que, como a gente falou, nós não somos melhores do que ninguém. Nós entendemos que, quando a gente está compartilhando essa reflexão ela é fruto de um pensamento nosso. Então a gente também toma isso aqui como sendo algo para a gente. Como já dizia um certo pensador, que a gente ouviu há muitos anos atrás, que ele dizia: a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela tanto corta para lá como corta para cá. Então a palavra serve para a gente também. Então o que é a base dessa nossa reflexão, dentro dessa reflexão no capítulo 4, uma reflexão dentro de outra reflexão? É algo um pouco contundente, um pouco chocante, digamos assim, né? É a questão de uma coisa que a gente estava pensando essa manhã, concernente a essa questão da gente ler a Bíblia Sagrada e muitas vezes não meditar nela. É algo que a gente até escreveu no caderno, porque a nossa memória não é uma memória que a gente diz: nossa, que memória, né? É mais ou menos assim, ó. Quando é que a verdade nos incomoda? Sabe quando a verdade nos incomoda? A verdade nos incomoda quando a gente se acomoda com a mentira. A mentira é confortável. É por isso que Jesus compara o caminho para o céu com uma porta estreita e o caminho para a perdição com um caminho largo. Uma estrada larga é confortável, sem nenhum impedimento, sem nenhuma dificuldade. Né? E o que é que tem a ver isso? Pegou bem o pensamento? Quando é que a gente se incomoda com a verdade? É quando a gente se acomoda com a mentira. E quando é que isso acontece? No que é concernente o meditar, a reflexão bíblica. A gente estava meditando agora, sabe? E nós entendemos que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente estava ali procurando ali um tipo de ilustração para explicar quando é que Deus ele fala com a gente. Quando você está lendo o texto bíblico, ali já é Deus falando, mas é tipo assim, ó. Talvez se tiver algum professor aí, alguma professora de seminário, não sei, se você não quiser concordar com a gente, tudo bem. Mas nós entendemos que a palavra de Deus ela vai produzir um efeito vivo na gente, é quando a gente, além de ler o texto bíblico, a gente para meditar. Quando você está diante da palavra de Deus, é a palavra de Deus, mas ela está assim, ó. Mas quando é que ela vai abrir a boca e vai começar a falar aos nossos corações? É quando a gente começa a ler o texto bíblico e a gente começa, além de ler, a gente começa a refletir, meditar. A gente começa a meditar no texto bíblico. Aí a palavra de Deus ela começa a falar aos nossos corações. A gente começa a meditar no texto bíblico. Por que Jonas não foi pregar em Nínive? Por que aconteceu toda aquela dificuldade? Pegou o pensamento? Quando é que a mentira, aliás, quando é que a verdade ela nos incomoda? É quando a gente se acomoda com a mentira. Em que mentira a gente está falando aqui? Essa coisa de muitas vezes você apenas pegar a Bíblia Sagrada e não parar para meditar. Você não lê o texto bíblico, mas você não medita. E aí ela se torna impactante, a palavra de Deus, é quando você começa a ler o texto bíblico e Deus começa a falar com você por intermédio da reflexão. É por isso que o Senhor nosso Deus, usando o escritor aos Hebreus, o escritor aos Romanos, do capítulo 12, ele vai nos convidar ao quê? A um culto racional. Romanos capítulo 12. Deus usando a pessoa do apóstolo Paulo, porque o nosso culto tem que ser um culto racional. A gente tem que parar para refletir. Você sabe como foi que começou a chamada Reforma Protestante? Foi quando um monge, no meio dos agostinhos, durante aquele período ali, 1300, se nos falha a memória, depois você nos corrija que também nós não somos um pendrive, né? Chamado Martinho Lutero. Ele medita em um texto e algo vem na mente dele, ele começa a refletir. O justo viverá pela fé. Tudo começa com a reflexão. Então, quando pegou bem o pensamento, que a verdade, ela nos incomoda, me incomoda o irmão Messias, incomoda todos nós,
é quando a gente se acomoda com a mentira. Em que momento isso vai acontecer? E quando é que a verdade vai começar a nos acomodar? É quando, além da gente ler o texto bíblico, a gente se apodera das verdades. Além de você ler, você extrai as verdades e você... o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar nas nossas mentes. Aí é interessante, agora entrando no texto bíblico, livro do profeta Jonas, capítulo 1, o verso 4, vai dizer assim, ó: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez tomar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então a Bíblia nos diz o quê? Que Jonas, ao fugir do chamado do Senhor, ele desce até as partes mais baixas do navio. E as Escrituras nos dizem que Deus cria uma situação para fazer com que Jonas viesse a se despertar. Ele faz o quê? É legal aqui que no verso 4 a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, no verso 4, ó: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. O Senhor criou a situação. Olha para tu ver como é que é a coisa. Quando a gente está lendo o livro do profeta Jonas, quem se torna a grande estrela do livro do profeta Jonas, do ponto de vista humano, é o livre-arbítrio. Jonas, ele escolheu o que queria fazer, Jonas e tal. E a gente começa a meditar muito na questão da desobediência de Jonas. E a gente esquece que quando a gente para ler o livro do profeta Jonas, a gente vê que o quê? Que o livro do profeta Jonas, ele nos chama a atenção para uma coisa. Não é somente para a questão do desobedecer de Jonas, mas é para um Deus que está no controle de todas as coisas. Foi Deus que criou a tempestade. Foi Deus que mandou o grande peixe engolir Jonas quando ele foi arremessado no mar. E foi Deus que deu ordem ao peixe que cuspisse Jonas na praia. Ou seja, você tira o foco da desobediência de Jonas quando você passa a meditar no texto sagrado e você observa o quê? Um Deus que está no controle de todas as coisas. Agora, a grande pergunta é, por que Deus criou toda aquela situação? Por que Deus lançou aquela tempestade? Por que simplesmente Deus não fez assim? Né? Tipo assim, ó. Sabe uma coisa, Jonas? Tu não quer fazer a obra? Do jeito que eu te levantei, eu te dei o dom de profecia para tu profetizar. Posso levantar outra pessoa, fala o que tu quer da tua vida. Tu sabe por que foi que Deus, criou toda aquela situação para trazer Jonas de volta? Sabe por que foi? Primeiro, foi porque Deus fez um investimento em Jonas. Deus fez um investimento em Jonas. E segundo, sabe por que muitas vezes nós desistimos das pessoas? Sabe por que é? Porque se fosse eu e você, por exemplo, se fosse eu e você que estivesse na responsabilidade de alguma coisa, e a gente designasse alguém para fazer alguma coisa e a pessoa nos desobedecesse, a gente descartava. Mas sabe por que foi que Deus não descartou Jonas? Foi porque, além de Deus ver também de Deus ter feito um investimento, Deus viu outra coisa em Jonas. Além de Deus ter visto a desobediência de Jonas e as suas, inclinações carnais para desobedecer, Deus viu o quê? Deus viu o potencial de Jonas. Deus pensou assim, esse cabra é desobediente, mas eu vejo dele, sabe o quê? Potencial para, por intermédio da palavra dele, ele ganhar toda uma cidade. Então, olha aí, ó, por que foi que Deus mandou a tempestade? Primeiro, foi porque Deus tinha investido em Jonas. Deus tinha dado talento. E segundo, Deus também estava vendo o que em Jonas ali? Deus estava vendo um potencial. Esse sujeito aí, além dele, pode ser até desobediente. Mas eu vejo nele o quê? Potencial para ganhar uma cidade toda. Por que é que muitas vezes nós desistimos das pessoas, nós não fazemos como Deus? Procuramos trazer as pessoas de volta, sabe por quê? É porque a gente só vê defeito. Nós não vemos o potencial. Mas que Deus em Cristo essa manhã, Ele possa abrir os nossos olhos, né? Para que além de a gente ver os defeitos das pessoas, nós possamos ver, sabe o quê? O potencial. Potencial que muitas vezes está ali dentro da pessoa e está precisando apenas, sabe do quê? De um incentivo, de um empurrãozinho. Agora, a grande verdade, trazendo aqui um pensamento de uma pessoa que a gente ouviu no passado, né? Dizia assim, ó, quando a pessoa está dormindo, a gente não balança a rede assim, não. Porque se você for balançar, a pessoa vai dormir mais. Você tem que sacudir para a pessoa despertar, né? Então, foi o que Deus fez com Jonas. Deus não balançou a rede de Jonas, Deus foi sacudir para que Jonas viesse a se despertar. Então, que Deus em Cristo, essa manhã, Ele continue nos abençoando, a tua mente, o teu coração, produzindo em nós visão espiritual, para que nós possamos enxergar as verdades espirituais que estão presentes nesse livro aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Amém. Tchau.